A velhice não chega como um castigo, nem como um simples desgaste do corpo. Ela surge como um espelho tardio, colocado diante da alma quando já não há tanta força para fugir de si mesma. Allan Kardec ensina que a vida corporal é apenas um capítulo de uma existência muito mais ampla, e é justamente na velhice que muitos véus começam a cair. Aquilo que foi empurrado para o fundo durante décadas, sentimentos não resolvidos, culpas abafadas, afetos negados, tendências morais ignoradas, começa a emergir com mais clareza, não porque o tempo seja cruel, mas porque ele se torna honesto. Enquanto a juventude oferece energia para distrações, a maturidade traz responsabilidades e a velhice reduz o barulho externo. O silêncio aumenta e no silêncio a alma fala. Kardec explica que o espírito, ao se desprender gradualmente das ilusões da matéria, passa a sentir com mais intensidade aquilo que realmente construiu dentro de si. O corpo enfraquece, mas a consciência se torna mais sensível. Pequenas lembranças ganham peso. Atitudes do passado retornam não como punição divina, mas como necessidade de compreensão. Muitos acreditam que o sofrimento emocional da velhice é apenas solidão ou saudade. Porém, do ponto de vista espiritual, trata-se muitas vezes de um acerto íntimo. O espírito, pressentindo a proximidade do retorno ao mundo espiritual, começa a revisar sua própria história. Não de forma racional, como quem folheia um álbum, mas de maneira profunda, sentida. Emoções antigas ressurgem sem aviso. Tristezas sem nome aparecem. Alegria serena ou inquietação constante passam a dominar o estado interior. Tudo isso revela o conteúdo real da alma. Kardec afirma que ninguém envelhece moralmente por acaso. A forma como uma pessoa vive a velhice é reflexo direto de como viveu suas escolhas internas ao longo da vida. Não se trata de sucesso material, de status ou de conquistas externas, mas de valores cultivados no íntimo. Há idosos pobres, que carregam uma paz silenciosa, e outros rodeados de conforto que vivem em constante amargura. Isso ocorre porque a velhice não cria o caráter, ela o expõe. Durante anos, muitos espíritos conseguem mascarar suas inclinações por meio de ocupações, relações superficiais e justificativas sociais. O trabalho excessivo, a busca incessante por reconhecimento e até mesmo certos hábitos repetitivos funcionam como anestésicos da consciência. Contudo, quando o ritmo desacelera e as máscaras já não se sustentam, a alma começa a mostrar quem realmente se tornou. Aquilo que foi negligenciado cobra atenção. Aquilo que foi bem trabalhado oferece amparo interior. É comum observar que pessoas endurecidas ao longo da vida tendem a se tornar mais ríspidas na velhice, enquanto aquelas que cultivaram empatia e humildade desenvolvem uma suavidade natural. Não é uma regra mecânica, mas uma tendência espiritual. Segundo o Espiritismo, o espírito leva consigo suas aquisições morais e a velhice é uma espécie de ensaio para o desligamento definitivo da matéria. Por isso ela intensifica estados interiores. O que estava morno se aquece ou esfria de vez. Nesse período, muitos enfrentam um incômodo difícil de explicar. Não é dor física, nem tristeza objetiva. É uma sensação de vazio ou de peso interno. Kardec esclarece que isso ocorre quando o espírito percebe, ainda que inconscientemente, que desperdiçou oportunidades de crescimento moral. Não se trata de arrependimento intelectual, mas de um sentimento profundo de desalinhamento com as leis espirituais. A alma sente que poderia ter sido diferente, mais verdadeira, mais justa, mais amorosa. Ao mesmo tempo, há aqueles que atravessam a velhice com serenidade surpreendente. Mesmo diante de limitações, mantêm lucidez emocional e uma tranquilidade que não depende de circunstâncias externas. Isso acontece porque, ao longo da vida, aprenderam a ouvir a própria consciência, corrigir rotas e
Aceitar imperfeições. Esses espíritos não temem o tempo, pois já não fogem de si mesmos. A velhice, para eles, não é uma revelação dolorosa, mas uma confirmação silenciosa. Assim, a velhice não deve ser vista apenas como o final de um ciclo biológico, mas como um momento decisivo de revelação espiritual. Ela mostra, sem adornos, o que foi construído internamente ao longo de décadas. E mesmo quando traz desconforto, não vem para condenar, mas para ensinar. Ainda há tempo para compreender, ajustar sentimentos, pedir perdão em pensamento, desenvolver compaixão e preparar o espírito para o retorno ao seu verdadeiro lar. À medida que o tempo avança e o corpo começa a impor limites mais claros, a mente deixa de ter o mesmo controle sobre as fugas que antes pareciam naturais. A velhice reduz as possibilidades externas, mas amplia os movimentos internos. É nesse ponto que a alma, já menos presa às urgências do mundo material, passa a se expressar com maior intensidade. Allan Kardec explica que o espírito não envelhece como o corpo, mas sente de forma mais direta as consequências morais de sua própria trajetória. O que antes era abafado pela pressa da vida cotidiana, agora se apresenta com nitidez. Muitos idosos relatam pensamentos recorrentes sobre o passado, não como simples lembranças, mas como estados emocionais vivos. Certas cenas retornam acompanhadas de sentimentos que pareciam superados. Decisões esquecidas reaparecem carregadas de peso ou alívio. Isso não acontece por acaso. Segundo a visão espírita, trata-se de um processo natural de revisão íntima, no qual o espírito começa a se desprender das ilusões temporárias e a se confrontar com aquilo que realmente assimilou como aprendizado moral. A velhice, portanto, funciona como um período de balanço silencioso. Não é um julgamento imposto por forças externas, mas uma avaliação espontânea da consciência. Kardec afirma que a consciência é a verdadeira juíza do espírito e, na velhice, sua voz se torna mais audível. A ausência de grandes distrações faz com que pequenas falhas ganhem destaque, assim como gestos de bondade esquecidos passam a oferecer consolo inesperado. Cada ato vivido deixa uma marca que se revela quando o ruído da vida diminui. É comum que surja um certo desconforto interior, mesmo quando não há motivos aparentes. A pessoa pode ter uma vida aparentemente estável, mas sentir inquietação, melancolia ou uma sensação de incompletude. Do ponto de vista espiritual, isso indica que o espírito percebe, ainda que de forma difusa, que certos compromissos morais foram adiados. Não se trata de culpa no sentido humano, mas de consciência despertando. A alma começa a reconhecer aquilo que negligenciou em si mesma. Por outro lado, quando o indivíduo cultivou valores como honestidade, empatia e esforço sincero para melhorar, a velhice tende a ser acompanhada por um sentimento de coerência interior. Mesmo diante de perdas e limitações, há uma sensação de paz discreta, como se algo estivesse em ordem. Kardec ensina que essa tranquilidade não é recompensa externa, mas reflexo de harmonia íntima. O espírito sente que caminhou, ainda que com erros, em direção ao próprio aperfeiçoamento. A velhice também evidencia as verdadeiras motivações que conduziram a vida inteira. Aquilo que foi feito apenas para agradar, competir ou se afirmar, perde o sentido. O que foi construído com base em afeto, responsabilidade e verdade interior permanece como sustentação emocional. Muitas vaidades desmoronam e junto com elas surge uma lucidez que pode ser desconfortável, mas necessária. O espírito passa a distinguir o que foi aparência do que foi essência. Nesse estágio, cresce a necessidade de reconciliação, mesmo que silenciosa. Algumas pessoas sentem vontade de se aproximar de quem se afastaram, ou ao menos de compreender melhor antigas mágoas. Quando isso não é possível no plano material,
O ajuste ocorre no campo íntimo, por meio do perdão interior e da aceitação. Kardec esclarece que o arrependimento verdadeiro começa no pensamento e no sentimento, e não depende exclusivamente de ações externas. A velhice, assim, não apenas revela o que a alma escondeu, mas também oferece a chance de reorganizar o que ainda está desajustado. Enquanto há consciência, há possibilidade de aprendizado. Mesmo nos últimos anos, o espírito pode suavizar cargas, ressignificar dores e fortalecer valores que levará consigo após o desligamento do corpo. Esse processo não exige grandes gestos, mas sinceridade interior e disposição para olhar para si sem enganos. Quando a velhice se aprofunda, o espírito começa a experimentar uma relação diferente com o tempo. Os dias parecem mais longos, mas os anos passam com rapidez. Essa percepção alterada não é apenas psicológica. Ela reflete um afastamento gradual da lógica material e uma aproximação da realidade espiritual. Allan Kardec explica que conforme os laços com o corpo se afrouxam, o espírito passa a sentir menos o mundo externo e mais a si mesmo. É nesse estágio que a vida interior ganha uma intensidade que muitos nunca haviam experimentado. Nesse período, as emoções tornam-se mais sensíveis. Pequenos acontecimentos despertam reações profundas. Uma palavra, um olhar ou um silêncio podem tocar regiões antigas da alma. Isso acontece porque as defesas construídas ao longo da vida já não funcionam. Da mesma forma, o espírito não tem mais energia para sustentar tantas máscaras. O que foi reprimido encontra espaço para se manifestar, não como castigo, mas como necessidade de expressão e entendimento. Kardec ensina que o apego excessivo à matéria costuma gerar maior sofrimento na velhice. Aqueles que construíram toda a identidade em torno de posses, cargos ou controle tendem a sentir um vazio mais intenso quando essas referências se dissolvem. A perda de autonomia, tão comum nessa fase, pode ser vivida como humilhação ou como aprendizado, dependendo do estado moral do espírito. Quando a identidade estava ancorada apenas no exterior, o desmoronamento interno é quase inevitável. Por outro lado, espíritos que desenvolveram valores internos sólidos enfrentam as mesmas perdas com outro olhar. A diminuição da força física não representa anulação do valor pessoal. Há uma compreensão mais profunda de que a existência não se resume à produtividade ou à utilidade social. Kardec ressalta que o verdadeiro progresso do espírito é moral e não material. Na velhice, essa verdade se impõe de forma clara e muitas vezes libertadora. É também nesse estágio que muitos passam a refletir sobre a morte com mais frequência. Para alguns, o pensamento causa medo e angústia. Para outros, desperta curiosidade ou até serenidade. O Espiritismo explica que essa reação está ligada à forma como o espírito se relacionou com a própria consciência ao longo da vida. Quem evitou olhar para si tende a temer o encontro consigo mesmo. Quem buscou se conhecer encara a transição com menos resistência. A velhice intensifica a ligação do espírito com o mundo invisível. Sensações, intuições e sonhos tornam-se mais vívidos. Muitos relatam percepções que não tinham antes, como pressentimentos ou lembranças que surgem sem motivo aparente. Kardec afirma que isso ocorre porque o espírito, menos preso à matéria, passa a captar influências espirituais com maior facilidade. Essa sensibilidade ampliada pode ser fonte de conforto ou de perturbação, conforme o estado íntimo da pessoa. Nesse ponto, a importância do pensamento se torna evidente. Pensamentos cultivados durante anos criam um campo vibratório que acompanha o espírito. Se foram nutridos ressentimentos, queixas e revoltas, esses estados se intensificam na velhice. Se houve esforço para desenvolver compreensão e benevolência, esses sentimentos se tornam apoio emocional. A velhice não muda a natureza íntima do espírito,
Ela apenas retira os filtros que a disfarçavam. Mesmo quando há sofrimento, a velhice ainda oferece oportunidades preciosas. O simples ato de aceitar limitações com humildade já representa um avanço espiritual significativo. Kardec ensina que a resignação consciente não é passividade, mas entendimento das leis divinas. Cada experiência vivida com lucidez contribui para aliviar o espírito, preparando-o para uma passagem mais equilibrada. Assim, a velhice aprofunda a revelação iniciada antes. O que era confuso torna-se evidente. O que estava disperso se concentra. A alma, agora menos distraída, começa a reconhecer com mais clareza quem se tornou ao longo da vida e quais sentimentos ainda carrega. Esse reconhecimento, embora nem sempre confortável, é um passo essencial no caminho do espírito. Com o avançar da idade, as relações humanas também passam por uma transformação silenciosa. A velhice revela quais vínculos eram sustentados por conveniência e quais tinham raízes profundas. Muitas presenças se afastam, não por maldade, mas porque o ritmo muda, os interesses se alteram e a vida segue outros caminhos. Esse esvaziamento relacional, embora doloroso para alguns, tem um papel espiritual importante. Ele reduz as interferências externas e obriga o espírito a lidar mais diretamente consigo mesmo. Allan Kardec explica que o espírito encarnado necessita das relações para aprender, mas também precisa da solidão em certos momentos para compreender o que assimilou dessas experiências. Na velhice, a solidão não surge apenas como ausência de pessoas, mas como um estado interior. Mesmo cercado por familiares, o idoso pode sentir um distanciamento difícil de explicar. Isso acontece porque o espírito começa a se desligar gradualmente da vida material e a se voltar para sua própria realidade íntima. Esse processo evidencia a qualidade dos sentimentos cultivados ao longo da existência. Quem construiu relações baseadas em afeto genuíno tende a receber cuidado, atenção e presença emocional. Já aqueles que viveram relações marcadas por controle, orgulho ou interesse, frequentemente enfrentam a velhice com maior isolamento. Não se trata de punição, mas de consequência natural das vibrações que foram emitidas ao longo da vida. O que se oferece retorna de alguma forma. A velhice também expõe a forma como o indivíduo lidou com autoridade, poder e imposição. Pessoas que exerceram domínio excessivo costumam sentir dificuldade em aceitar a dependência que surge com o tempo. A perda de autonomia pode gerar revolta, tristeza ou ressentimento. Kardec ensina que essa resistência indica apego ao ego e dificuldade de adaptação às leis naturais da vida. A humildade nesse estágio torna-se um aprendizado essencial. Ao mesmo tempo, muitos idosos desenvolvem uma sensibilidade maior para compreender os outros. A experiência acumulada, somada à redução das vaidades, pode gerar uma sabedoria prática e silenciosa. Não é a sabedoria dos discursos longos, mas a do olhar atento, da escuta paciente e do conselho simples. Essa capacidade não surge automaticamente com a idade, mas é fruto de um trabalho interior realizado ao longo do tempo. A velhice também traz à tona conflitos não resolvidos com figuras importantes do passado. Relações familiares, especialmente com pais, filhos e parceiros, retornam à memória com intensidade. Mágoas antigas, palavras não ditas e gestos não compreendidos reaparecem como oportunidades de entendimento. Kardec esclarece que esses reencontros emocionais não são aleatórios. Muitas vezes envolvem espíritos ligados por compromissos de outras existências, que se ajustam novamente nesse momento de fragilidade. Mesmo quando não há possibilidade de reconciliação externa, o trabalho interior continua sendo válido. O perdão íntimo, a compreensão das limitações alheias e a aceitação das próprias falhas aliviam profundamente o espírito.
A velhice favorece esse tipo de ajuste porque reduz o orgulho e enfraquece a necessidade de ter razão. Quando o ego perde força, a consciência ganha espaço. É nesse ponto que muitos começam a valorizar mais os pequenos gestos. Uma conversa tranquila, um cuidado simples ou um momento de silêncio compartilhado adquirem um significado que antes passava despercebido. Kardec ensina que a verdadeira riqueza espiritual está nas experiências que elevam o sentimento, e não nas conquistas que impressionam os outros. A velhice ensina isso sem palavras, apenas pela vivência. Assim, esse período não apenas revela o conteúdo da alma, mas reorganiza prioridades. O que era urgente perde importância. O que era ignorado passa a ser essencial. O espírito, menos disperso, começa a compreender que a vida sempre foi um caminho de aprendizado interior. E na velhice, essa verdade se torna impossível de ignorar. À medida que a velhice avança, o espírito começa a sentir com mais clareza a aproximação de uma transição inevitável. Não como um anúncio explícito, mas como uma intuição constante de que o tempo no corpo se torna mais curto. Allan Kardec explica que essa percepção não nasce do medo da morte em si, mas da consciência do que será levado além dela. O espírito passa a se perguntar, mesmo sem palavras, o que realmente construiu dentro de si e quais sentimentos ainda o prendem à matéria. Nesse estágio, muitos passam a se desligar espontaneamente de interesses que antes pareciam fundamentais. Certas disputas perdem sentido. A necessidade de provar algo aos outros enfraquece. Há uma redução natural da competitividade e da pressa. Esse desapego progressivo não é sinal de apatia, mas de preparação espiritual. O espírito começa a se ajustar a uma realidade em que títulos, posses e aparências não têm valor algum. Kardec ensina que o pensamento ganha um papel decisivo nesse momento. Aquilo que a mente alimenta torna-se o ambiente interior do espírito. Pensamentos repetidos por anos moldam estados emocionais duradouros. Na velhice, quando as distrações diminuem, esses estados se intensificam. Por isso, pessoas que cultivaram gratidão e compreensão tendem a experimentar mais serenidade, enquanto aquelas que se fixaram em queixas e revoltas sentem maior peso emocional. A velhice também evidencia o grau de aceitação das próprias imperfeições. Muitos sofrem não pelos erros cometidos, mas pela dificuldade de se perdoar. Kardec esclarece que o arrependimento saudável não paralisa. Ele desperta o desejo de reparação e mudança interior. Mesmo quando não há tempo ou condições para reparar externamente, o espírito pode transformar sua postura íntima, preparando-se de forma mais equilibrada para a vida espiritual. Nesse período, cresce a necessidade de sentido, não o sentido social, ligado ao papel que se ocupa, mas o sentido existencial. Perguntas silenciosas surgem com mais frequência. O que foi aprendido? O que foi desperdiçado? O que ainda pode ser compreendido? Essas reflexões não exigem respostas racionais, mas sinceridade interior. O espírito começa a reconhecer que cada experiência teve uma função no seu amadurecimento. Muitos idosos desenvolvem uma relação mais profunda com a espiritualidade, mesmo aqueles que antes eram indiferentes. Orações tornam-se mais íntimas, menos formais. A busca não é por recompensas, mas por entendimento e amparo. Kardec afirma que quando o espírito se abre ao bem, recebe influências espirituais que o fortalecem. Esse amparo não elimina dificuldades, mas suaviza o modo como são vividas. A velhice também revela a importância da aceitação. Aceitar não significa concordar com tudo o que aconteceu, mas compreender que resistir ao passado apenas prolonga o sofrimento. Quando o espírito aceita sua própria história, com falhas e acertos, ele se liberta de grande parte do peso emocional que carregava.
Essa libertação não apaga a memória, mas transforma a relação com ela. Assim, a velhice se transforma em um período de preparação silenciosa. Cada pensamento ajustado, cada emoção compreendida e cada gesto de humildade contribuem para um desligamento mais leve. O espírito começa a perceber que a vida não termina, apenas muda de forma. E quanto mais alinhado estiver consigo mesmo, mais tranquilo será esse processo. Quando a velhice chega aos seus momentos mais profundos, o espírito já não está apenas revendo a própria história, mas assimilando o significado dela. Há uma sensação sutil de encerramento, não como fim absoluto, mas como conclusão de uma etapa necessária. Allan Kardec ensina que o desligamento do corpo começa muito antes do último suspiro, e a velhice é o período em que esse afastamento se torna mais consciente. O espírito passa a se voltar menos para o que ainda poderia ter sido feito e mais para o que foi compreendido. Nesse estágio, o silêncio ganha um valor diferente. Não é vazio, mas espaço de integração. Muitos idosos sentem necessidade de menos palavras, menos estímulos, menos interferências. Esse recolhimento natural indica que a alma está organizando suas experiências. Kardec explica que o espírito, ao se preparar para retornar ao mundo espiritual, busca harmonia interior. Tudo o que ainda causa perturbação se manifesta com mais clareza, justamente para ser elaborado. A forma como cada pessoa vive esse período final revela, com precisão, o estado íntimo da alma. Alguns demonstram serenidade, mesmo diante das limitações mais duras. Outros resistem, lutam contra o inevitável e sofrem intensamente. Não é a circunstância que determina essa diferença, mas o conteúdo interior acumulado ao longo da vida. A velhice apenas retira os últimos disfarces, deixando à mostra o que sempre esteve ali. Kardec ensina que ninguém é surpreendido pela morte. O espírito sempre pressente sua aproximação, ainda que de maneira inconsciente. Por isso, muitos idosos começam a se desapegar não apenas de objetos, mas de emoções antigas. Mágoas perdem força, certos medos se dissolvem. Há uma necessidade espontânea de leveza. Esse movimento não acontece por acaso. É a alma buscando se libertar do que não poderá levar consigo. Nesse momento, a importância do amor se torna evidente. Não o amor idealizado, mas o vivido no cotidiano. Gestos simples, palavras gentis e intenções sinceras passam a ter um peso imenso. Kardec afirma que o amor é a maior força de elevação do espírito, e na velhice essa verdade se impõe sem argumentos. O que foi amado, sustenta. O que foi negado, pesa. Mesmo quando há sofrimento físico, o estado moral pode permanecer elevado. A dor do corpo não define a condição do espírito. Muitos enfrentam limitações severas com dignidade e lucidez, enquanto outros, em situações mais leves, vivem angústia profunda. Isso confirma o ensinamento espírita de que a verdadeira saúde é a da alma. A velhice deixa isso claro de forma incontestável. Ao se aproximar do fim da experiência corporal, o espírito começa a perceber que nada foi em vão. Mesmo erros, perdas e frustrações tiveram função educativa. Essa compreensão não elimina o arrependimento, mas o transforma em aprendizado. Kardec ensina que o progresso do espírito se constrói pela experiência, e cada existência contribui para esse avanço, independentemente de como foi vivida externamente. Assim, a velhice revela, integra e prepara. Ela mostra o que a alma escondeu, mas também oferece a chance de acolher essa verdade com maturidade. Quando esse processo é vivido com honestidade interior, o desligamento se torna menos temido. O espírito compreende que não está deixando a vida, apenas atravessando um limiar. E tudo o que foi verdadeiramente assimilado seguirá com ele, como patrimônio eterno da consciência.